E olha como ele já começa a liberar os amidos. E é isso que a gente quer, gente. Agora aqui, ó, é só o trabalho de rebolation. E mexe. Risoto. Pois é, risoto é um dos grandes clássicos da cozinha. Ele tem origem italiana, mas hoje acho que o mundo inteiro come um risoto, né? E eu acho o risoto uma receita muito polêmica, nem sempre eu gostei, porque todo mundo acha que faz um ótimo risoto. Só que o risoto ele tem dois pontos muito importantes: o ponto do arroz e o momento de servir. Um risoto que, se ele for mal feito, ele vira praticamente uma argamassa, né? E ou tá cru ou tá passado. Então, gente, o processo é muito importante no caso do risoto. As pessoas às vezes falam, eu faço um risoto rapidinho, 15 minutinhos, 10 minutinhos tá pronto. Não é verdade. Se você quer fazer uma comida de menos de 15 minutos, é melhor investir num espaguete. O risoto requer, além de paciência, para você ficar ali mexendo, o tempo necessário para que o arroz chegue no ponto, que é o famoso al dente. É quando não está 100% cozido, mole, mas também não está cru, daquele jeito que você morde o grão e ele quebra no dente. Ele tem que oferecer resistência, mas não quebrar no dente. E outra coisa que você precisa, ao mexer muito o risoto, você também faz a onda de cremosidade, que é o amido sacudido ali por 10, 15 minutos, que faz com que dê essa cremosidade, esse corpo do risoto. Então, o risoto mesmo não precisa de creme de leite, não precisa de leite, não precisa de nada que incentive a cremosidade, porque a gente vai tirar essa cremosidade do tipo de arroz, que é também outro ponto essencial para se ter um risoto clássico tradicional. Você precisa usar um arroz que seja rico em amido, como o famoso arbóreo, que é o mais conhecido aqui no Brasil, o carnaroli. Tem alguns arrozes que são muito ricos em amido e funcionam para um risoto. Você pode usar o agulhinha? Pode. Vai ter a cremosidade? Não, né? Então, o agulhinha é um arroz mais pobre de amido, então ele não dá essa cremosidade. Se você ficar mexendo ele, ele vai quebrar e empapar. Essa é a mágica do arroz apropriado para o risoto. Você vai mexer, ele libera amido sem virar uma papa. E outra coisa, o risoto, ele precisa ser comido imediatamente, porque depois de um certo tempo, ele endurece e vira um bloco. São esses os grandes pontos que você não pode esquecer do risoto. Outra coisa essencial que não pode faltar no risoto é um bom caldo caseiro, porque é ele que vai agregar sabor e permitir essa cocção lenta. À medida que você vai acrescentando o caldo concha a concha, você vai agregando cremosidade e sabor ao seu risoto. O nosso risoto aqui hoje é o meu favorito da vida, que é um risoto de tomate. Porque, ele não precisa de caldo e 2, é tomate, né? Por que ele não precisa de caldo? A gente vai fazer um molho ralo que vai fazer as vezes do caldo que vai entrar aos poucos no nosso risoto. Então a gente vai começar pelo molho. Aqui a gente tem tomate pelado. Se você não quiser usar tomate pelado, você pode usar o tomate convencional, não tem problema. Depois eu só sugiro que você tire a pele, ou você faz ele todo com pele e depois você coe, porque eu não quero aqueles pedacinhos. No meu risoto, não gosto. Os pedacinhos de pele que depois de muito tempo de cocção, ele fica enroladinho. E como eu não vou picar esse tomate, o ideal é que você tire a pele dele antes. Aqui a gente vai colocar o tomate numa panela. Então aqui a gente vai colocar o tomate, pode dar umas esmagadinhas nele, só para ele estourar. Vamos colocar duas metades, quer dizer, uma cebola inteira, né? Cortadas, uma cebola inteira descascada e cortada ao meio. A manteiga. A diferença aqui é que a gente não vai pôr sal e vai fazer um molho mais ralo.
porque a gente quer que ele seja caldo. Então, se você fizer aquele molho de tomate bem encorpado, ele não vai fazer a função de líquido para cozinhar o arroz. Então, a gente precisa que ele seja bem ralo. Uns 3 dentes de alho. Liga o fogo e cobre com água. Aqui a gente colocou 2 latas de 200 gramas de tomate pelado e aí vamos colocar a mesma medida de água. Se você vê que está engrossando demais durante esse processo de fervura, pode colocar mais água. Porque a gente precisa que esse molho fique bem ralinho mesmo, senão a gente não consegue fazer com que ele seja um caldo. E aí o que ele vai acontecer? Ele não vai ficar... Fica tranquilo que o seu risoto não vai ficar aguado, porque ele vai engrossar junto com o arroz. Então ele vai ganhar corpo durante o processo de cocção do risoto. Por que a gente não coloca sal? Porque a hora que a redução acontecer no arroz, vai ficar extremamente salgado. Então aqui é uma base. Ele faz às vezes do fundo. E o que um fundo precisa? Aromas. E aí a gente vai recorrer ao nosso belíssimo manjericão. Vamos colocar uns talos de manjericão inteiros mesmo, só para soltar o perfume, que depois a gente vai pescar eles antes de triturar. Uma coisa que as pessoas não usam muitas vezes é a flor do manjericão. Tem que usar, inclusive porque você precisa podar a flor do seu manjericão se você quiser que a sua plantinha, o seu pé de manjericão fique bem frondoso e bem folhudo, é necessário que você pode as flores. E aí você pode usar ela, porque ela é bem aromática também. Então, nesse caso, ela é feinha, mas ela é maravilhosa. Mentira, eu não acho ela feinha, não, ela é fofinha. Você pode usar ela para perfumar o seu molho. Eu brinquei porque existe até uma música do Jorge Ben que fala, né? Ela era uma rosa e as outras eram manjericão, porque falam que a flor de manjericão é feia, né? Perto da rosa. Eu prefiro o manjericão, inclusive, do que a rosa. Afinal de contas, dá para comer o manjericão. Aqui, nós vamos deixar um tempo até virar até os aromas liberarem, até a cebola. Um bom timer é a cebola. A hora que a cebola estiver cozida e translúcida, é porque tá bom isso aqui já cozinhou pelo tempo necessário. E aí a gente já pode tirar o manjericão. Se quiser, você pode bater com a cebola, senão você separa, come a cebola depois no final como um acompanhamento. Eu gosto de bater tudo e usar essa base para fazer o risoto. Então esse molho, gente, a gente vai ter que deixar ele ferver aqui até a cebola ficar translúcida. É muito importante que a gente não tampe ele, que a gente quer que os sabores se concentrem e que a água dê uma evaporada. É como se fosse um caldo. Aliás, molho a gente geralmente não faz com tampa. A não ser que você esteja fazendo alguma coisa na pressão, né? Porque aí é impossível. Mas geralmente você não tampa porque a gente não quer que ele fique com um gostão de cozido. A gente quer que a água evapore, a gente quer concentrar sabores, a gente quer... Então, deixa destampado. E aí a gente vai deixar mais ou menos aqui num fogo... Vai deixar num fogo médio, porque a ideia é que a gente concentre aqui todos os sabores que vai ser a alma do nosso risoto. Aqui a gente tinha já um caldo, né, um molho adiantado, porque você vai precisar de pelo menos 20, 25 minutos para que esse molho chegue no ponto. Olha aqui como a cebola tem que ficar translúcida, ó. Ela é o grande indicativo de que nosso molho chegou no ponto. Agora eu vou tirar os raminhos de manjericão. Com muito cuidado, tá, gente? Abaixa o fogo para não se queimar. Ele já cumpriu o seu papel, olha como ele... O manjericão é super sensível, por isso que ele é usado muito mais em finalizações. Porque, ó, ele é uma erva que depois disposta ao calor, ele murcha, perde todo o seu carisma e fica essa coisa escura e molenga. Então, por isso que quando você faz uma pizza marguerita, por exemplo, o manjericão só entra depois que a pizza já assou.
Aqui ele já cumpriu o seu papel com as florzinhas, já liberou todo o seu sabor e aroma aqui no nosso molho. E nós vamos desligar esse fogo e bater esse molho. Aqui eu vou usar o mixer. Em casa você usa o que você tiver. Pode ser liquidificador, pode ser processador. O importante é deixar um caldo uniforme. Molho já processado, não sobrou nenhum pedacinho. E agora, ó, ele tá um molho ainda encorpado, porque quando a gente processou, quando a gente bateu, todos os pedaços de cebola, tomate, foram processados juntos e acabaram encorpando esse molho. Como eu preciso de um molho mais fluido, mais ralo, eu vou pegar um pouco de água fervente já, porque eu não quero que isso aqui baixe a temperatura, porque a gente precisa do caldo quente para entrar no risoto. O caldo sempre entra fervente no risoto, jamais frio, jamais morno. Como eu sou muito prevenida e tenho uma produção bárbara, eu já tenho aqui uma água fervente. Vou manter ela quente. E vou já dar uma diluída nesse molho. E ele ficou meio laranja, assim, porque o que acontece? Ele tem manteiga. Então, quando você emulsiona a gordura, ela tende a ficar mais clara. E aí eu vou trazer o nosso amigo extrato de tomate, que eu quero que fique bem vermelhudo. Ó, ainda está bastante encorpado o nosso molho, principalmente agora que entrou o extrato, né? O extrato ajuda a dar uma engrossada, então a gente dilui mais. Você pode ficar tranquilo que se isso aqui sobrar, você pode depois ou reduzir, usar de molho, mas a gente precisa de uma quantidade razoável para conseguir cozinhar o nosso risoto. O cheiro está bárbaro. E agora podemos começar o processo do arroz. O processo fica bem mais fácil quando você usa uma panela de fundo grosso, porque ela ajuda, ela trabalha a seu favor. É um prato de cocção lenta, então se a panela é muito fina, você pode queimar o arroz antes dele cozinhar. Todo risoto começa refogando cebola na manteiga. A cebola do risoto, gente, ela não deve ser tostada, caramelizada, dourada, a não ser que você faça um risoto de cebola caramelizada. Faço essa receita e é babado, trago de novo aqui depois. Mas, no caso dessa cebola que entra no refogado base do risoto, o ideal é que ela seja translúcida, porque quando a gente está fazendo um risoto de qualquer cor, a gente não quer que a cebola apareça enquanto ingrediente básico. Então, por exemplo, num risoto de queijo, num risoto milanês, que é aquele amarelinho do açafrão, a gente não quer a cebola lá com os pontinhos pretos. Então, ela é só murcha até ela ficar translúcida, porque a gente quer o saborzinho dela e ficar macia. Mas a gente não quer ela dourada. Então, esse processo aqui é super importante. Então, deixa a sua cebola branquinha mesmo. Quando ela começar a ficar transparente, é a hora de entrar com o arroz. E geralmente o risoto também não se usa alho. O risoto é seu, se você quiser pôr alho. Eu sou apaixonada por alho. Não sou eu que vou te impedir de colocar alho no seu risoto. Mas tradicionalmente não. E eu já dei um jeito de colocar o alho no molho, né?
Então aqui é só um trabalhinho de paciência, espera a cebola murchar, ficar translúcida, sempre usando o truquinho do sal para acelerar esse processo de desidratação e já começar a abrir os temperos da receita. Como eu sempre digo, o sal é um realçador de sabor, então a gente começa com pouco sal e vai progredindo o sal ao longo do processo. Se não, chega no final da receita, você vai colocar só o sal só no final, o seu prato vai ficar sem gosto, ou você vai colocando muito sal no começo, depois está salgado e a gente não consegue tirar sal da comida. Então começa com pouco, é importante pôr um pouco no começo, mas não salgue demais. Nossa cebola já está belíssima, translúcida, é assim que ela tem que ficar, entendeu? Ó, não tá dourada, deixa eu pegar um pouquinho menos para vocês verem bem. Ela não tá dourada, mas já tá transparentinha, já saiu aquele branco forte dela. E aí nós vamos agora trazer o arroz. Tá vendo como o arroz é um pouquinho diferente, ó? Ele tem um grão mais gordinho e menorzinho. Então, ele é um arroz mais rico em amido. Esse arroz aqui que a gente está usando é o arbóreo, que é o mais fácil de ser encontrado aqui no Brasil. Ele tem praticamente em todos os supermercados. Se você mora numa cidade, no supermercado da sua cidade não tem. Você consegue encontrar pela internet, como é um grão seco, você consegue pedir. Então, se você nunca provou, vale a pena fazer o seu risoto com o arbóreo. Vai fazer toda a diferença na cremosidade. Aqui a gente só integrou o arroz, fez com que ele ficasse coberto por todas as cebolinhas e gorduras. Aí, ó, a gente refoga esse arroz até ele ficar assim, ó. Vou pegar um aqui bem que dá pra vocês verem bem como ele tem que ficar. Ó, esse aqui dá pra ver bem, ó. Ele tá com o minholinho branco e a casquinha em volta transparente. Esse é o ponto que você entra com o vinho. O vinho também é um passo importante do arroz, do risoto. Você tem que entrar com o vinho porque ele começa a ajudar na liberação do amido. Bota o vinho, mexe, ele já começa a incentivar a cremosidade aqui, ó. Já começa a formar uma aguinha branca. Deixa o vinho secar bem e aí a gente vai começar o processo de concha a concha entrar com o nosso caldo, aqui no caso, o molho de tomate. Como que você sabe que o vinho já evaporou? Ele começa a exalar o cheiro de álcool a hora que você põe. A hora que você não sentir mais o cheiro do álcool, ó, dá até uma engasgada. O álcool evaporando. A hora que você não sentir mais o cheiro de álcool, esse é o momento. E ele também vai secar na panela, né? Você vai ver que tá sequinho. Eu não era muito fã de risoto, não, porque eu sempre comia uns risotos muito estranhos, assim. Aí, quando eu conheci o Gustavo faz uns risotos bárbaros e aí eu perdi esse ranço. Mas esse aqui é disparado o meu risoto favorito, porque eu sou a louca do tomate. A única coisa de origem animal que vai nesse risoto é a manteiga e o queijo na finalização, óbvio. Então, se você quiser fazer uma versão vegana, você pode substituir. Secou bem, vamos para a nossa primeira colher concha de caldo / molho. E mexe. Começou a secar, ó, fundinho tá seco, pode trazer mais caldo. Então ele tem que ter uma certa fluidez, ele tem que dar aquela esparramada no prato. Algumas horas depois, brincadeira, horas não, mas alguns minutos depois você pode ver que o nosso risoto, inclusive, deu uma dobrada de tamanho aqui. Olha como os grãos incharam
já não estão mais... Vou mostrar... Vou pegar uma colher menor para vocês verem, inclusive, porque eu vou provar ele agora. Ó. O grão tá bem maior. E ele ainda conserva aquele miolo mais clarinho. Mais branquinho. O miolinho do arroz ainda tá mais branquinho. Porque é isso que garante que o arroz ainda esteja al dente e ofereça uma certa resistência na mordida. A gente morde, ele não amassa de vez, ele dá aquela... Vamos provar, que eu acho que agora a gente vai entrar com a última conchada de molho aqui. Maravilhoso. Vou colocar essa última conchada aqui. Últimas. Já vou desligar o fogo, que eu não quero que ele continue cozinhando, que agora a gente vai fazer só a finaleira aqui. Vou deixar ele no ponto de caldo que eu quero. Ó a onda. Essa é a onda do risoto, gente. Ele é cremoso, não pode ser um bloco, não. Risoto que para em pé tá errado. O risoto tem que espalhar no prato. Então você pode trabalhar o caldo. E é sempre bom, se você acha, ele pode ficar mais uns 2 minutinhos. É sempre bom desligar um pouquinho antes, porque ainda tem o tempo de você levar para a panela, fazer as finalizações. Então, ele enquanto tá aqui, ó a quantidade de calor residual, ele vai continuar chegando. E risoto retém muito calor, é que nem purê de batata. É um prato que segura o calor por muito tempo, ele não esfria rápido. Tipo um bife, bife esfria super rápido. O risoto não, ele segura esse calorzão aqui. Vou pegar a manteiga pra gente fazer a finaleira. A manteiga entra sempre no final do risoto, gelada. Por que a gente bota a manteiga gelada? Porque ela vai dar brilho, ela vai ajudar na cremosidade e ela vai dar aquele aroma. Nessa hora, se você quiser, você também pode colocar um pouco de parmesão, fica agradável, tá? Só sempre presta atenção na quantidade de sal. Eu vou também dar uma acertada no sal. E aí você mexe bem, bate a manteiga, porque isso vai ajudar a manteiga a fazer a onda, a crema do risoto. O cheiro tá de pronto. Olha que delícia. Isso, ele tem que espalhar. O sal. Lembrando que a gente pôs sal só lá no começo, então já pode dar essa acertada aqui. A receita, as quantidades, você encontra lá no site do Sabor e Arte. É isso que a gente quer, essa cremosidade e os grãozinhos aqui íntegros, com toda a sua dignidade para a nossa receita. Não são ovos de codorna, como diria o diretor. São belíssimas mussarelinhas de búfala que a gente vai colocar aqui no fundo desse nosso prato lindo como presentes. E aí nós vamos cobri-las com o nosso risoto caliente. Olha que lindo. Mais um pouquinho. Entendeu, ó? Ele vai se espalhando no prato, ele se acomoda lindamente. E aí a gente tem aqui uma coisa que eu amo junto com risoto de tomate, que são essas rucolinhas selvagens que a gente vai colocar assim bem freestyle em cima do nosso risoto. Olha que coisa mais linda, gente. É um prato muito fofo. E aqui, uma chuvinha de parmesão.
Tô muito orgulhosa do meu risoto. Ficou lindo. Vou pegar lá no fundo, porque o que eu quero, né? A garfada premiada com a nossa mussarelinha de búfala. Olha que ela veio. É isso, gente. Ele dá aquela elasticidade na mordida, mas ele tá cozido. É muito importante que o arroz do risoto esteja cozido, senão ele termina de cozinhar onde? Dentro de você, e aí fica indigesto. Então fiquem atentos a esse ponto. Ele tem que estar grudandinho no dente, mas ele tem que estar cozido. E é isso. Começamos a semana em altíssimo padrão aqui, em grande estilo, com esse risoto de tomate, com mussarela de búfala e rúcula. E eu espero que vocês gostem e façam e marquem a gente nas redes sociais quando fizerem. E é isso. Amanhã espero vocês para mais um Jantar o Quê?